Abra sua Bíblia com o seu apóstolo no livro de Provérbios de Salomão. Vamos buscar sabedoria, porque agora começamos a falar de saúde física. Aleluia. Provérbios capítulo 14, versículo 30, diz assim o sábio Salomão: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Uau! Eu vou ler outra vez, porque este versículo é instigante. O ânimo sereno, a serenidade, é a saúde, é a vida do corpo, mas a inveja, um sentimento oposto, é a podridão dos ossos. Que esta palavra abençoe nossos corações, que esta palavra nos ensine a viver conforme a orientação do Espírito Santo, do estresse a uma vida abençoada. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, é como antecipar a vida no paraíso de Deus. É como estar verdadeiramente diante do trono e dobrarmos-nos todos diante do trono e dizer glórias para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor. Estamos aqui exatamente com essa decisão de nos curvarmos, porque temos uma total dependência de Deus. E queremos aprender à luz da Bíblia Sagrada como se sai dessa vida atribulada, estressante, para uma vida abençoada. Usa-me agora, Deus, e que esta palavra que vai ser semeada traga frutos de vida saudável a cada um de nós, Senhor, do altar à portaria da igreja. Todos sejam contagiados por esta palavra bíblica, espiritual, e que não voltará vazia. No nome de Jesus, nos rendemos e agradecemos, Deus, pelo pão da vida. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Obrigado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, auditório seleto cristão, aqui presencialmente, aqueles que assistem à distância, aqueles que são selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente, são gerados pelo altar da igreja como filhos queridos e amados. Minha família, povo de Deus. Mais uma vez o apóstolo dá as boas-vindas à igreja a estes 50 dias de transformações. Começamos o ano vendo a importância das famílias benditas do Senhor estabelecerem alvos e metas para o ano de 2017. O Espírito Santo também nos levou ao conhecimento da grande e imperiosa necessidade de vivermos uma intimidade com Deus,
A Bíblia diz que só os retos é que vivem desta forma. Então, os primeiros 4 encontros tratamos de questões de vida espiritual. Hoje nós vamos falar de vida física. Talvez para mim seja a maior necessidade da minha vida. Por isso eu esperei tanto este dia, porque eu não quero apenas pregar uma palavra. Eu quero viver esta palavra. Eu não quero apenas que você ouça o apóstolo. Eu quero que você viva esta palavra. Ânimo sereno. Amados, o sábio disse que o ânimo sereno é a vida do corpo. Significa que se eu não tiver uma mente tranquila, sossegada, se eu não tiver um coração sereno, a minha vida toda será uma vida doente. Olhe só para você acrescentar no que diz Provérbios 14:30, o ânimo sereno é a vida do corpo. Agora veja o oposto, por favor. Isaías 57:20. Os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar. Então, comece a ver, por favor, a diferença entre um homem de Deus e uma mulher de Deus. Diz que ele tem ânimo sereno. Tem que ter. E ele disse, mas o perverso não. O perverso não pode nem tem serenidade. Na realidade é como um mar agitado. Não se pode aquietar. Cujas águas lançam de si lama e lodo. Esta é a vida de quem não tem o Espírito Santo de Deus. Lama e lodo. Então nós começamos hoje a entender questões de vida física, porque eu preciso de lhe ensinar isto. Eu estou ensinando isto ao apóstolo Miguel Ângelo também. Porque todos nós vivemos num mundo extremamente estressado, cheio de preocupações, algumas pessoas de trabalho extremamente árduo, problemas e mais problemas, indecisões, perdas, oposições, medos. Parece-me a mim que nós vivemos uma era que psicologicamente as pessoas estão muito doentes. E claro que a indústria farmacêutica responde a estas questões de imediato. Uma receita, tomou, dormiu. Mas não é isto que Deus quer. Deus não quer que eu viva como o mar agitado. Senhor desta igreja, mulher de Deus, Deus não quer que você viva como um mar agitado que não se aquieta, lançando lodo e lama, problemas e angústias. Deus não quer isto. Então, dentro desse plano dos 50 dias de transformações para as famílias, nós vamos aprender sobre hábitos espirituais. Hábitos que, se eu os viver no meu dia a dia, se você viver estes hábitos espirituais que a Bíblia ensina, você vai reduzir muito o fator do estresse. Assim, os gregos, na sua cultura primitiva, tentavam ensinar as pessoas. Eles diziam, mente sã num corpo são.
Quer dizer que se eu não tenho serenidade, se eu não tenho uma mente sã, o meu corpo é doente. O meu corpo sofre. E você sabe que grande parte das pessoas evangélicas são doentes. Os meus colegas psicanalistas, os psicólogos, os psiquiatras, têm os seus consultórios abarrotados de gente. 85% são pessoas de confissão cristã. Por quê? Porque não têm hábitos bíblicos na sua vida física. Não aprenderam a fazer confissões, afirmações, declarações de fé. Por isso, há tanta doença. As igrejas estão lotadas de gente doente, doente física, doente emocional, porque a Bíblia diz isso, que se você tem um ânimo sereno, você tem vida. Mas é tão difícil ver uma pessoa serena, com vida. O que você vê é gente doente, lançando lama e lodo de tantos problemas que a pessoa vive. Então nós precisamos de mergulhar hoje, com muita serenidade, com muita sabedoria, em palavras bíblicas que realmente tragam à nossa vida, começando pelo apóstolo, um tipo de vida saudável para arrancar essa sobrecarga emocional, física, espiritual, mental, porque todas as vezes que você está sobrecarregado, emocional, física ou espiritualmente, você está estressado. E quando uma pessoa está estressada, vem pressão arterial sobe, o pulso aumenta, a adrenalina vai às alturas e os efeitos físicos são extremamente danosos e graves. Então você tem que aprender algo comigo e eu vou aprender com vocês juntos com a palavra. Estresse, quando ele é crônico, ele é perigoso. Quando o estresse é crônico, ele é devastador. Ele afeta o cérebro, ele afeta o sistema cardiorrespiratório. Por isso nós entendemos que estresse crônico pode matar. Eu já ouvi muitas notícias de pessoas que morreram por estafa, por estresse. Era tanta sobrecarga emocional, física e espiritual que o organismo rebentou. Então nós temos que ter hábitos bíblicos muito saudáveis. Por quê? Porque não há como você se livrar de preocupações. Você sabe, nos últimos 20 anos pelo menos, a sociedade brasileira virou de ponta cabeça e hoje você vive numa sociedade cheia de preocupações, cheia de pressa. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser para o ano passado. Esse fenômeno das multidões, a urbanização acabou com a paz, com o sossego. Veja você, só no Rio de Janeiro somos mais de 12 milhões de pessoas e o tráfego, você veja, andar hoje de carro na cidade é um negócio estressante. Um lugar que você caminhava antes ou andava de carro e fazia 30 minutos, vocês demoram 2, 3, 4 horas. E isto faz o quê? Faz com que as pessoas vivam muito ansiosas. Então a ansiedade, ela vai paralisando a vida, vai criando desgosto, vai corroendo as emoções e, claro, e acima de tudo, vai afetando
as nossas relações com Deus. Ainda você vive hoje num desequilíbrio socioeconômico, então a sociedade está cheia de indecisões. O que eu vou fazer, o que não vou fazer, como é que será o meu amanhã, como é que não será. A perda de privacidade, amado. Hoje todo mundo tem acesso ao teu CPF, a tua carteira de identidade, ao teu telefone, ao teu WhatsApp. Você perdeu a privacidade. Temos uma sociedade cheia de pluralismo. Você vê muitas crenças, muitas convicções, muitas culturas, muitas opções sexuais, muitos grupos étnicos, muitas raças, muitas culturas, muito punk. Esta é a nossa sociedade. E claro que isso tem gerado conflitos muito grandes. Nós temos hoje uma nação dividida. Nós temos hoje um povo que foi conhecido como o melhor povo de paz do mundo. Nós temos hoje metade da sociedade odiando outra metade. Pastor, e o medo do futuro? Uau, medo do futuro então, meu amado. Medo do futuro talvez seja o sentimento mais estressante. Porque a pessoa que tem medo do futuro, ela busca em tudo em vez de buscar em Deus. Então, vamos entender definitivamente que as indecisões, a perda de privacidade, o pluralismo, o medo do futuro, as preocupações, as pressas, as multidões, as ansiedades formam um estresse global. E claro, os médicos dizem isso, nós temos vários médicos aqui que podem atestar. O estresse provoca problemas cardiovasculares graves. Apóstolo, a sociedade responde com ansiolíticos, com calmantes. Nós não. Nós não, porque eu não entendo cura somente com remédios. Eu entendo cura com mudança de hábitos. Única forma. Assim como você, se você quer emagrecer, você tem que mudar os hábitos alimentares. Você quer acabar com o teu colesterol, muda os hábitos alimentares. Se você quer acabar com a glicose alta, muda os hábitos alimentares. Também nós temos que aprender a ter hábitos emocionais e espirituais que normalmente não se falam deles. Hábitos. Então, nós precisamos de entrar com profundidade. E vamos fazê-lo hoje, quarta-feira, porque eu quero que isto traga frutos para a minha vida e para a sua vida, para as nossas vidas. Nós temos que dar um basta de que doença, e mais doença, e mais doença, e mais doença. Tem que dar um basta. Então, nós vamos aprender como o salmo mais popular da Bíblia nos ensina algo que transcende o remédio farmacológico, que é o Salmo 23, que todos nós sabemos de cor e salteado, mas na prática ele tem que provocar uma mudança de vida, uma mudança de atitude, uma mudança de hábitos. Eu volto a dizer, com muito respeito, isto tem que começar por mim, porque eu sempre vivi muito estressadinho. Isso tem que começar por mim. Por isso o Espírito disse: Miguel, seja sincero e honesto com a igreja, para que todos absorvam isto e pratiquem como regra de vida. Então vamos começar, vamos lá. Olha o que o salmista diz. Eu sei que você conhece o salmo, eu conheço de trás para frente, conheço de cor, mas olha só o que o salmista diz. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. E ele disse: nada me faltará. Quer dizer que, se eu não aplicar isto na minha vida e ficar, mas o medo do futuro, o que será do meu amanhã, e o dinheiro, e as contas, e a família, e os filhos,
você se estressa. Olha, amado, definitivamente, quando o salmista disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Davi vivia um momento extremamente complicado. Havia um rei, ele era o segundo rei, mas ainda Saul estava no trono. Saul o perseguia, Saul queria matá-lo, Saul queria castigá-lo, enfim, e Davi vivia numa angústia, correndo de um lado para o outro, se escondendo em caverna, andando para aqui e para lá, até que um dia ele acorda e o Espírito Santo lhe diz: olha, quem é o teu Senhor sou eu, não é Saul. Aleluia. Então, isto tem que começar o primeiro passo da prática de um hábito novo. O Senhor é o meu pastor e nada. Se Deus diz que nada, amado, ouça por favor, nada te faltará, amado. Miguel Ângelo, creia nisso, você é pastor há 38 anos, o que já lhe faltou? Nada. Então por que você vive preocupado com amanhã? Perdão, Senhor, eu tenho que mudar esse hábito. Ele é o meu pastor, o Senhor é. Ele diz nada. Quer dizer, se ele não fosse, aleluia, o meu pastor, se não fosse ele o governante da minha vida, tudo me faltaria. Aí eu não tenho paz, aí é lodo, aí é lama, aí não tem árvore serena na vida, aí é vida perversa. Mas ele disse: quem é o teu pastor? É o Senhor, é o Rei, é o soberano, é Jesus Cristo, é o cabeça da igreja. Ele disse: nada faltará. Então, se ele diz nada faltará, quer dizer que todas as coisas vão chegar à nossa vida. Isto tem que te confortar. Isto tem que me confortar, porque a nossa segurança está em Deus. Então diga isso: a minha segurança está em Deus. Ele disse, diga, ele disse, nada me faltará. Diga uma vez mais: nada me faltará. Então, se eu digo, você quer louvar? Vamos lá. Davi saiu do hospital, já está aqui. Vamos agradecer a Deus. Glória a Deus. Deus é perfeito, amado. Pode sentar, minha linda. Pode sentar, meu filho. Saiu de casa com 39,5 de febre, foi direto para o hospital. Olha, está aí bem, graças a Deus. Obrigado, bem. Deus seja louvado e glorificado. Deus é bom, nada faltará. Nada faltará. Então, olhe como é que Paulo disse em Romanos 8,32: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, inclusive paz e segurança, e não ter medo do amanhã, e ter a convicção. Amado, hoje nós não vamos sair daqui até que todos digam: eu creio nessa palavra, amado. Está trancada a porta da catedral. Você só poderá sair daqui se você me disser hoje: apóstolo, eu creio que nada me faltará. Aleluia. Eu preciso de ter isto arraigado ao meu coração, porque às vezes são sustos atrás de sustos, e ameaças, e telefonemas, e situações. Eu preciso hoje de dizer: Deus, eu creio que nada me faltará. Veja só como é que Isaías disse em Isaías 30,15. Olha que palavra maravilhosa. Porque assim diz o Senhor Deus:
o Santo de Israel. Eu gosto dessa terminologia, né? O Senhor Deus, o Santo de Israel. Está falando de Jesus. Em vos converter. Note, esta palavra, olha o que diz a Bíblia. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Pastor, o senhor não sabe o drama que eu estou carregando lá em casa. Bom, a Bíblia está dizendo, você tem que se converter e sossegar. Eu digo que é difícil para a minha personalidade, mas eu tenho que fazer isto regra de prática da minha vida. Você se converte, a Bíblia diz, você tem que sossegar. E diz que tem que ter tranquilidade, confiança, que é a nossa força. Pastor, mas eu preciso de viver isto aqui, porque ele disse, vocês não quiseram. Quer dizer que depende de mim, de você querer confiar, ter força, tranquilidade e sossegar. Eu preciso disto na minha vida. Você precisa disto na sua vida. Claro, sossego, quem tem sossego, serenidade? Quem tem intimidade com Deus. Deus não poderia deixar falhar nada na tua vida, amado. Nem na minha. Amado, se alguma coisa desse errado da palavra, Deus não seria Deus. Se alguma destas palavras voltasse vazia, Deus não seria soberano. Se Ele não velasse para que essa palavra se cumpra, Ele não seria Deus. O que nós temos hoje é que entender e dizer juntos, e você vai dizer agora comigo, diga assim, eu creio, eu confio que o Senhor satisfará todas as minhas necessidades. Agora diga assim, eu preciso de ter um tempo para mim. Sabe? Tem que criar um novo hábito. O Senhor é o meu pastor e nada. Por que está faltando tanta coisa à nossa sociedade? Porque o Senhor não é o pastor da sociedade. As pessoas buscam nos orixás, buscam nos guias, buscam na cartomante, na quiromante, na cigana, no mapa astral, no tarô, falta tudo. Agora, Ele está dizendo que nada nos faltará. Eu preciso que essa palavra comece a partir de agora a produzir um fruto forte, porque irmãos, eu sei que essas preocupações e ansiedades, os temores, o medo do futuro, está na mente de todos nós. Somos humanos. Mas será que esta palavra foi apenas para Davi? Esta palavra é para mim, esta palavra é para você. Ele diz, nada faltará. Então, se nada faltará, por Ele ser o Senhor, isto tem que gerar o quê? Segurança. Segurança. Nós temos que acordar e dizer, Ele é o meu pastor, nada me faltará. Temos que chegar no carro e dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isto é a segurança. Isto é a paz que precisa de estar instalada nos nossos hábitos saudáveis de vida física. Por isso vamos voltar lá em Provérbios 14, diz assim, o ânimo sereno é a vida do corpo. Significa que ou nós temos um ânimo sereno e temos paz, ou então nós vamos viver desassossegados, não reproduzindo o que a Bíblia nos ensina. Você sabe, toda pessoa que tem atitudes serenas, alonga a sua vida. E eu vou lhe dizer, amado, não se esqueça de você mesmo.
Porque às vezes a gente está pensando no marido, na esposa, nos filhos, no neto, no trabalho, e nos esquecemos de nós. Nós temos que aprender a exercitar este descanso. Isto se chama disciplina espiritual. O Senhor é o meu pastor. Não pode haver dúvida. Nada faltará, nada faltará. Eu não estou aqui porque eu quis, eu estou aqui por determinação, você está aqui por determinação, pela soberania de Deus, pelos desígnios de Deus. Gente, nós não estamos aqui para ser, desculpa, ninguém saia da igreja, mas saco de pancada, apanhar da vida não, Deus é perfeito, há um controle sobre as nossas vidas. A igreja é um lugar seguro, a tua família tem que ser um lugar seguro, o teu lar tem que ser bendito realmente. Você sabe por quê? Porque Ele é o teu pastor, e Ele disse: nada vai te faltar, nada vai te faltar. Pastor, mas a inflação, pastor, mas o problema tributário e trabalhista e judiciário e governante. Amado, ouça, Ele disse: nada faltará. Eu quero ver se isso é verdade. Receba da parte de Deus, amado. Receba da parte de Deus. Deus não mente. Deus não pode mentir. Ele é o autor de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Nele não há sombra, diga não há sombra. Nele não há variação, diga não há variação. Ele é o meu pastor. Eu não estou dizendo que o apóstolo Miguel Ângelo é o meu pastor. Isso é administrativo e eclesiasticamente, mas o meu pastor se chama Jesus Cristo. Sabe o que vai acontecer? Nada te faltará. Nada. Agora veja como é que isto é tão perfeito, que no Salmo 23, 2 ele diz assim: Ele, quer dizer que então isto é Deus diretamente? Diretamente. Ele me faz repousar em pastos. Ele faz o quê? Repousar. Você sabe, eu queria agora falar um pouquinho sobre uma necessidade que nós, do século 21, quase que abolimos da nossa vida, que se chama descansar. Você sabe que Deus poderia ter nos criado sem necessidade de dormir. Mas a verdade é que nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo. Deus, quando fez a criação, diz que ao 6º dia Ele descansou. E a Bíblia ensina muito sobre esta questão descansar. Então nós temos que ser inteligentes. Então o que Deus fez? Deus criou um dia chamado dia de descanso, que é o domingo. O domingo é um dia de descanso. Veja só como é que ele disse em Êxodo 34, 21, para você entender. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer da aradura, quer da cega. Ou seja, o trabalho do dia a dia tem que ser interrompido uma vez em cada 7 dias. Você sabe que o povo de Deus não conhece esta verdade. E muita gente pensa que ir à igreja é um trabalho. Não, não, não. O dia do Senhor é um dia de descanso. Por que Deus disse: interrompa em cada 7 dias, pare e descanse? Porque, amados, nós vivemos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, às vezes num colapso emocional, físico, e há muita gente que sente culpa se descansar. Então o que Deus fez? Obrigatoriamente Deus disse: você tem que ter um dia de descanso. O dia de descanso é o dia do Senhor, é o domingo. É descanso para o corpo, descanso para o espírito, descanso para as emoções. Quer dizer que quando você vem à igreja, você está fazendo com que o teu dia de descanso seja uma realidade. Se Deus descansou,
é porque descanso é importante. E eu volto a dizer, eu sei que alguém aqui esta manhã que está em colapso, os médicos chamam de burnout, síndrome de burnout, né? Pegando fogo, já, quente, está aqui, mas já olhou 30 vezes para o telefone celular, já olhou 30 vezes para o relógio, e quando vai acabar o culto, que eu tenho que ir para cá, tenho que fazer, calma. Roma e Pavio não se fizeram num só dia. Estamos, a partir de agora, criando hábitos. Não se sinta culpado se você descansar. Talvez você não saiba, você que é mais novo aqui na igreja. Eu fui ordenado em 1978. 79. Fazer 38 anos agora. De 1979 a 2000, eu estive 13 vezes internado com estresse. Problema cardíaco, estresse, cansaço. Desmaiava 13 vezes. Porque eu tinha que fazer. Eu tinha. E pumba, internado. E vai outra vez. 13 vezes. Até que um dia um médico em Petrópolis me chamou, o Dr. Borges, e falou: olha só, você quer morrer, morra, mas não venha mais aqui. Você só está me dando trabalho, cara. Não venha cá, morra. E muitas vezes eu me senti culpado. Se eu tivesse que dormir num sábado um pouco mais, meu Deus, mas eu vou ficar na cama, meu Deus, como é que pode? Não pode. Amado, nós precisamos entender que se Deus descansou, e Ele criou o domingo como dia de descanso, para descansar, você está aqui, você está descansando o corpo, o espírito, as emoções, mas você tem que criar um hábito para você de descansar também. Aquela ilustração de que um irmão ligou para o pastor da igreja dele e disse: pastor, amanhã, segunda-feira, eu vou aí ao seu escritório, porque eu tenho que tratar de uns assuntos pessoais, eu quero que o senhor me atenda. E o pastor disse: não, olha, amado, eu não vou poder atender, porque amanhã, segunda-feira, é o meu dia de descanso. E o irmão da igreja falou: o senhor está dizendo que tem um dia de descanso, mas Satanás não descansa, ele trabalha 24 horas. Aí o pastor disse: olha, se eu não descansar, eu vou ser igual a Satanás. Você sabe, um dia perguntaram e questionaram Jesus acerca do sábado, e Jesus disse: eu não fui feito para o sábado foi feito para mim. Nós precisamos de um dia de descanso espiritual, físico, emocional. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa: se eu não tivesse o dia do Senhor, realmente eu já teria entrado há muitos anos, não é agora, muitos anos atrás, muitos anos, eu já tinha explodido. A vida ministerial é muito tensa. Você lida com vida, lida com morte, lida com traição, lida com injustiça, lida com ingratidão, lida com muita coisa. E eu sempre fui muito apaixonado, eu sempre me envolvi totalmente, até que um dia eu comecei a entender: gente, eu não sou Deus. E eu compreendi isto quando eu fui fazer um curso na Oral Roberts University em Tulsa, nos Estados Unidos, e eu queria muito falar com o presidente do ministério, e marquei um encontro com o Dião e disse: eu quero falar com esse senhor, eu quero falar com o senhor, eu vim do Brasil, eu quero. Quando foi assim, no 20º dia, ele mandou um recado, ele disse: se o pastor tem alguma necessidade, fale direto com Deus, eu não sou Deus. E não quis falar comigo. E eu fiquei triste, eu falei: puxa, eu vim do Brasil, tinha que me atender. Mas depois eu pensei assim: ele tem aqui 10 mil alunos, imagina se 10 mil alunos quiserem tirar foto com ele, abraçar e cumprimentar, ele morre. É uma opção de vida. Então nós temos que entender que quem batalha 24 horas por dia é Satanás. Nós não somos Satanás, nem temos parte com ele. Nós temos um Deus que diz: olha, não vai te faltar nada. Você sabe por quê? Porque quem te faz repousar em pastos verdejantes sou eu.
Então leva a sério isto. Domingo não pode ser um fardo vir à igreja. Isto é o teu descanso. São 2 horas, você passa aqui, ou 3 horas pela manhã, descansou o corpo, descansou o espírito, recarregou as emoções. Quem te faz e quem te leva aos pastos, ao repouso de pastos verdejantes, diz que é Ele. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quer dizer, Deus quer que você descanse. Você não pode sair de um culto, porque eu vi sangue, passaram. Não. Você tem. O culto é uma coisa maravilhosa. Você louvou, você cantou, você serviu, você ouviu a palavra, teve comunhão, sabe, engrandeceu a Deus. Isto tem que ser algo renovador, transformador, que descanse. Eu não venho para a igreja para me estressar. Você não pode vir para a igreja para se estressar, para ser condenado, para ser julgado, para brigar com o irmão. Não, isto aqui é a renovação da tua. É o teu dia do Senhor. É um dia sagrado. Então vamos dizer juntos, diga com o apóstolo: eu confio em Deus, eu descanso no Senhor. Diga, é Ele que me faz repousar em pastos verdejantes. E eu quero que você, a partir de hoje, comece a dormir. Salmo 23, 2b. Ele me faz repousar, agora diz que leva-me. Você sabe quem é que lhe leva para as águas de descanso? O próprio Senhor. Leva-me para águas de descanso. Como é tão diferente a vida, amado. Leva-me para junto das águas de descanso. O Senhor está falando, dizendo, eu te levo aos pastos verdejantes, eu te levo às águas de descanso. É Ele quem faz isso. E eu tenho que me deixar levar. E não sentir culpa. Não sentir culpa. Porque eu sei que nós temos aqui, especialmente quem trabalha na área de comércio, a área empresarial, que tem que começar a trabalhar 4:30 da manhã e roda até a meia-noite. 4:30 da manhã, meia-noite, 4:30 da manhã. Amado, nós temos que mudar os hábitos. Porque Deus quer que, Ele diz, eu vou te levar aos pastos verdejantes, eu vou te levar às águas de descanso. Olha como é que Paulo diz, tão lindo isto aqui em Filipenses 4:8. Irmãos, o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso, e não estresse, vida e preocupações e angústias e medo do futuro. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu tenho combatido esse espírito do medo do futuro. Eu tenho combatido. Eu tenho trazido palavra profética para a igreja, para mim. Eu tenho buscado muito em Deus, porque o que mais assombra hoje a nossa sociedade é o medo do futuro. Sim, apóstolo, mas o juro caiu para 13. É verdade, mas entra no jornal de hoje. Ontem houve uma revolta outra vez num presídio, decapitaram um monte de gente. Esta é a nossa sociedade. Esta é a nossa sociedade. Gente, que sociedade nós queremos? O que eu quero para os meus filhos, para os seus filhos? O que nós queremos para os nossos netos? Que vai ser o futuro desta nação, meu amado? Então, ponto número 4, Salmo 23, ele disse, 23:3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Então, o Senhor está dizendo, amado, não vive indeciso. Ele é a tua bússola, Ele é a tua direção, Ele refrigera a alma, Ele guia. O Senhor te guia, me guia. Ele é o pastor, nada faltará, leva aos pastos verdejantes, leva às águas de descanso, Ele nos guia. Então, eu não posso ficar paralisado com medo do meu futuro.
Você não pode viver paralisado com medo do futuro. Pastor, mas se eu perder o meu emprego? Pastor, mas se... Amado, Deus está falando à igreja que Ele nos guiará pelas veredas da justiça. Você pode crer ou não pode crer nesta verdade? Eu creio nesta verdade. Deus vai dar o jeito, Ele muda situações, Ele abre a porta, Ele fecha a porta, Ele quebra o bronze, Ele rebenta as trancas, é Ele que dá a chave. Ele diz, se você abrir, ninguém pode fechar, se você fechar, ninguém pode abrir. Então vamos dizer assim: Senhor Deus, Tu me guias, e no tempo certo, tudo acontecerá, porque eu confio na Tua direção. Quinto ponto, Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Você sabe, se há sombra, há luz. Ele disse, eu não temerei mal nenhum. Igreja do Senhor, povo de Deus, em amor predestinados, guerreiros do Senhor, valentes de Deus, famílias benditas, não temeremos mal algum. Você sabe por quê? Porque Tu estás comigo. Tu estás comigo. Tu estás comigo, não temerei. Você precisa dizer isso, diga mais uma vez comigo: eu não temerei, porque Tu estás comigo. Eu não temerei, porque Tu estás comigo. É uma relação pessoal com Deus. Não é uma relação empírica, não é um aion, é uma intimidade com o Senhor. Ele disse, Tu estás comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer nada, absolutamente nada, porque Tu, aleluia, Tu estás comigo. Veja o Salmo 142, 3, diz assim, quando dentro em mim se esmorece o espírito. O salmista está dizendo, Senhor, tem dias que parece que eu vou desistir. Parece que o meu espírito está esmorecendo. Mas ele diz, Tu conheces o meu caminho. No caminho em que ando, me ocultam armadilhas. Então ele disse, olha, a vida é isso, são muitos problemas, dificuldades, mas às vezes o meu espírito dentro em mim esmorece. Também dentro em mim esmorece, também em você. Mas Deus conhece as nossas veredas, amado. Todos passamos por sombras, por conflitos, por momentos de desencorajamento. Alguém pode perder o emprego, perder o dinheiro, perder a saúde. Alguém pode perder reputação, uma pessoa amada, perdas. Eu sei o que é o pesadelo de perder uma mãe. Eu não consigo tirar esse pesadelo ainda dentro de mim. Eu amei tanto a minha mãe, ela me amou. E eu tenho conversado com pessoas e tudo, mas era velhinha, não, mas estava doente, paciência, foi embora. Eu não penso dessa forma. Era minha mãe. Se as pessoas não amam as mães, o problema é delas. Eu amei a minha mãe. E perder é difícil, amado. Então, eu sei o que é perda, a tristeza. Fez no dia 4 um mês, parece que é um pesadelo que me acompanha dia e noite. Eu olho a fotografia dela, eu falo. Às vezes me apetece ligar para Portugal só para ouvir a voz dela.
Todos nós passamos, mas amado, onde há sombra, há luz. Então não desista. Não desista, não desista, não desista. Você não pode desistir de absolutamente nada na vida. Não pode desistir. Não pode desistir porque quem desiste é covarde. Quem desiste é covarde. E você tem um chamado de Deus, você tem um Deus verdadeiro, que mesmo no meio dos conflitos, dos medos, das críticas, Ele diz: eu estarei contigo. Pastor, mas o senhor não me conhece totalmente. Eu sei que alguém aqui esta manhã chorando está dizendo assim: pastor, parece que as coisas da vida, do dia a dia, me levaram ao fundo do poço. Parece que para mim, apóstolo, não há mais saída. E eu sei que há pessoas aqui hoje que se encontram no fundo do poço. Para elas não há saída, não há esperança. Mas eu vou lhe dizer como um velho pregador diz: se você está no fundo do poço, você ainda pode olhar para cima e ver as estrelas. Ou seja, hoje Deus vai fazer com que você dê a volta por cima. Você vai voltar a ser e a ter sucesso para o qual Deus te criou. Mesmo do fundo do poço você pode ver as estrelas. Então, meu amado, pare de cavar esse poço e olhe para cima, para o autor e consumador da sua fé. Você vai dar a volta por cima, diga amém. Você precisa de acreditar, você precisa de acreditar, você precisa de insistir. Dificuldades, medo, não aceite fracasso. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada nos faltará. É Ele quem leva os pastos verdejantes, as águas tranquilas descansa, é Ele que dá o repouso, é Ele que diz: não temas o futuro, porque ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. Amado, ouça. Eu sei que a gente aqui hoje me assistindo pela internet, pelo satélite, que está dizendo: tudo bem, mas eu realmente estou no fundo do poço. Estou no fundo do poço no meu casamento, nos meus negócios, nas minhas finanças, na minha vida emocional. Do fundo do poço, você ainda pode olhar as estrelas. E se Ele diz que está contigo, amado, e se você tiver paixão, e se você estiver disposto a pagar o preço da obediência a Deus, você não vai se deixar vencer. Você não vai desistir. E eu vou lhe dizer mais: você vai chegar ao topo, sim, da vida novamente. Não aceite menos do que isto. É no topo da vida. Você vai superar essa situação, você vai dar a volta por cima, e você vai ter a paz e a serenidade e o alongamento de uma alma serena. Eu sei o que é o fundo do poço. Um dia também já estive lá. Só que muita gente, quando está no fundo do poço, ouve os outros dizer: você não vai conseguir, você vai morrer, você não vai, não há emprego, não há trabalho, não há doença. Você começa a cavar o poço e vai mais fundo ainda. Mas a verdade é que eu posso estar no fundo do poço e eu posso olhar para cima. E eu posso ver as estrelas de Deus. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará.
Quando dentro em mim se esmorece o espírito, este é fundo do poço, o Senhor vai lá e ergue do fundo do poço. Não cave mais poço, senão você afunda mais. Olhe para cima. Ele disse: eu sou o teu pastor, nada te faltará. Você crê nisto? Eu preciso de usar mais 1 ou 2 minutos, porque eu sei que isto é uma tensão muito grande que estamos vivendo, porque estamos quebrando uma série de hábitos negativos. Quando estamos com problemas, nós às vezes cavamos ainda mais os problemas, vamos mais fundo. E Deus disse: não, hoje é dia de dar a volta por cima. Hoje é dia de, lá embaixo, olhar e dizer: eu estou vendo as estrelas dos céus. Hoje é dia de uma mudança de vida. A nossa proposta, que é a proposta do Espírito Santo, é que todos reconheçam em nós que somos famílias benditas. Como família bendita, doente, estressada, maltratada, com lama, com o que mais? Não, Deus não quer isto. Deus quer um povo de ânimo sereno, saudável, com a bênção na saúde, a bênção nas emoções, a bênção no dinheiro, a bênção na família. A bênção é completa. Então eu queria dizer a você que é verdade, você vai dar a volta por cima. Porque a Bíblia diz que todos reconhecerão, todos, que sois famílias benditas. Como é uma família bendita, adoecida, quebrada, empobrecida, no fundo do poço e cavando ainda mais o poço. Essa não é bendito. Família abençoada é aquela que diz serenamente: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, tu estás comigo. É dos céus que vem o socorro. Nós temos de nos habituar a isso, porque nós, quando temos uma luta, cavamos o poço ainda mais e começamos a procurar soluções uns nos outros. E não pode, a solução está nele. Ouça, alma que está esmorecida, tu darás a volta por cima, tu chegarás ao topo, e ainda no fundo do poço, tu olharás e verás as estrelas. Aleluia! Ele é o meu pastor e nada me faltará. Nada. Ele não mente. O Senhor não mente. Ele é a nossa segurança. No fundo do poço, ainda posso olhar as estrelas. E o teu casamento será uma bênção. A tua família será uma bênção de Deus. Os teus negócios serão prósperos. A vergonha não se abaterá sobre a tua vida. Porque no lugar da vergonha, a Bíblia diz, dupla honra. Eu creio, amado, eu creio nessas verdades. Eu estou agarrado a isto como minha vida. Aleluia.
Eu descanso em Deus. Eu descanso em Deus. Senhor, eu não vou me preocupar com mais nada que estressa, porque isto é roubar a confiança em Deus. Na realidade, quando nós estamos admitindo que o mundo tem alguma força sobre a nossa vida, nós estamos negando a Deus. Eu quero descansar nesta palavra, Pai. São quase 42 anos. Desde a Ilha do Governador, quase 38 anos, Pai. Tantas ondas que Tu acalmaste. Quanto vento rugindo Tu sossegaste. Quantas ameaças se tornaram em pó. Quantos ataques viraram coisa nenhuma. Tu és perfeito, Pai. E Tu me colocaste no topo, Senhor, deste poço. Muitas vezes, Pai, parecia que eu estava ainda cavando mais e mais, e o Senhor dizia: não, não, olhe para cima, sou eu que venho em teu socorro, Miguel. Eu sou o teu juiz, eu sou o teu advogado, eu sou o teu paracleto, eu sou o teu médico, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu pastor, aleluia. Ele é o meu pastor, nada me faltará. Ele é o meu pastor, Ele é o meu pastor, nada me faltará. Ele é soberano, Ele é forte, Ele é Senhor. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Absolutamente nada. Nada me faltará. Tu és o Senhor, Pai. Tu és Senhor. Tu és Senhor. Ele é o autor de toda a boa dádiva. Ele é o autor de todo o dom perfeito. Nele não há sombra, nele não há variação. Ele faz o querer, Ele faz o realizar. Creia nisso, amado. O mundo não pode contra a tua vida. Maior é aquele que está em ti do que aquele que está neste mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior. 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 Se você tiver liberdade, segura a mão da pessoa que está do teu lado e diga: Senhor Jesus, nós cremos que o nosso Deus é o Deus do impossível. Todos os impossíveis se tornarão possíveis, porque quando tu ages, ninguém pode impedir.
E tu estás agindo agora no nosso corpo físico, nas emoções, na família, na vida financeira, no sonho. Agindo Deus. Agindo Deus. Quem o impedirá? Mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eis que está saindo a luz. É o novo. É o novo. Não vês? Não vês o que está saindo à luz? Eis que os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. São de paz, para vos dar o que desejais. Aleluia, Pai. Aleluia. Todos reconhecerão que sois famílias benditas. O selo da bênção. O selo da bênção. Aleluia. Oh, sim. Sim. O teu amor é o que de melhor eu posso descrever. Quando penso no caminho para chegar aqui, sim, 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 o teu amor é o que de melhor eu posso descrever. Quando penso nos caminhos que eu dei para chegar aqui, eu vi milagre acontecer, eu vi sinais do céu, teu livramento me alcançou, a minha sorte mudou, eu vi teu bálsamo curar a minha dor, Senhor. O impossível aconteceu, bateu na minha porta, ninguém acreditou, mas eu não desisti. Meu choro durou uma noite, mas a minha alegria chegou. O nosso Deus é fiel, e não nos deixará sós. O nosso Deus é fiel e não nos deixará sós. O nosso Deus é fiel, Ele é fiel.
sós. O nosso Deus é fiel e não nos deixará só. Antes da bênção final, alguém que precisa de sair hoje daqui perdoando. O Espírito me diz, alguém que está aqui, que precisa de sair daqui hoje, dizendo, eu perdoo. Porque senão você não terá paz. Porque o perdão é o segredo da cura, mas é o segredo da paz. Perdoe. Perdoe mesmo. Perdoe do coração. Porque Deus também já te perdoou. A bispa vai dar a bênção final. Aleluia. Levante as suas mãos para os céus. Pai, nós saímos daqui com uma vida abençoada, Senhor. Nós saímos daqui deixando o estresse, Senhor, neste mundo e descansando em Ti. Olhando para as estrelas, Pai, porque é do alto que nos vem o socorro, Pai. Dá ordens aos Teus anjos que levem o Teu povo em paz. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Guarda-nos aonde passarmos, Senhor. Torna-nos invisíveis para o mal, Senhor. Porque nós cremos naquele Deus que está conosco todos os dias. Naquele Deus que não nos abandona jamais. Jamais, Senhor. Praga nenhuma chegará às nossas vidas, porque Tu estás conosco. Saímos daqui, Senhor, abençoados e felizes, porque nós somos famílias benditas do Senhor. Graça e paz. Tenha um domingo abençoado e uma semana cheia do favor do Senhor, em nome de Jesus.